Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 6 do Valorize Cast, podcast direcionado ao mundo dos investimentos para você que tem realmente muito interesse em aprender a investir cada vez mais e melhor nos mais diversos tipos de investimentos que nós temos à nossa disposição, sejam eles ações brasileiras, ações americanas, REITs, fundos imobiliários, Bitcoin e tudo mais. Hoje eu separei aqui para vocês notícias extremamente interessantes e importantes, tudo que está acontecendo aí no Brasil e no mundo, tá? Vamos começar por uma notícia aí que saiu ontem, né, no dia 18 de novembro, a gente está gravando esse podcast aqui no dia 19/11. Ontem a PetroRio, né, anunciou a compra da Wahoo, da British Petroleum, e pode dobrar de tamanho. Então isso já vai fazendo com que as ações, nesse exato momento aí do pregão, 12:02 do dia 19 de novembro, subam nada mais, nada menos que 22%, tá? É uma notícia muito relevante, uma empresa aí que, se for pegar um histórico, né, dos últimos 3 anos, a PetroRio, né, código PRIO3 ou PRIO3, subiu 479%, gente, nos últimos 3 anos. E se a gente for aumentar um espaço aí para 5 anos, a PetroRio subiu 3.632% nos últimos 5 anos. Perde apenas para a Magazine Luiza, que subiu impressionante 61.847%. Então a PetroRio aí, a segunda empresa que mais subiu nos últimos 5 anos, né? Essa aquisição da PetroRio, gente, ela abre um espaço muito relevante para a companhia nos próximos anos, né? Ela marca a entrada da PetroRio no pré-sal, né? Sendo que a empresa ela vai pagar uma quantia de $100 milhões por 35,7% da British Petroleum, né? Nesse campo que ela fez a aquisição, tá? Recursos estimados em 150 milhões de barris, né? Esse campo, né, que a PetroRio fez a aquisição, ele fica próximo dos outros campos que ela já possui, né? Então, no jargão aí dentro do mundo ali do ecossistema aí das petroleiras é o chamado tieback, né? O jargão da indústria de petróleo. Isso faz com que a empresa, né, ela tenha um lifting cost. O que é isso? O custo de extração no barril bem menor, tá? Fazendo com que os lucros da companhia cresçam de forma bastante interessante, tá? O desenvolvimento ele deve levar mais ou menos em torno de 3 anos e deve consumir em torno de $800 milhões, tá? Nas contas da PetroRio, o investimento total nesse projeto, os $100 milhões na compra e a sua fatia pro rata nos custos de desenvolvimento desse campo, ele vai chegar em torno de $385 milhões, o equivalente a $7 por barril, né? Dentro da disponibilidade que esse campo tem para produzir, né? Como a empresa, como a PetroRio, ela estima que ela vai ter esse custo de extração do barril de petróleo de $2, o custo total vai ser de 9, né? Esse 7 mais 2. Então, uma vantagem adicional que a empresa ela espera, né? Ela espera ter aí, com esse custo mais reduzido, um grande ganho nos próximos anos em relação ao preço do barril do petróleo, que deve ficar mais ou menos aí na casa de $40, $50, ora aumenta um pouco, ora diminui, né? Então isso é bastante interessante, hoje a empresa subindo bastante, né? Estima-se aí que a companhia possa dobrar de tamanho, ter um crescimento de lucro bastante considerável aí nos próximos anos. Outra notícia muito relevante também, que a gente teve ao longo dessa semana, que é importante destacar aqui nesse capítulo 6, nesse volume 6 do Valorize Cast, foi a aquisição por parte do Banco Inter da Granito, né? Ele fez uma compra, o Banco Inter fez uma compra bastante relevante essa semana, o que pode também trazer um cenário muito interessante para a companhia, né? É um adquirente, né, que pertence ao BMG, então ela fez uma compra de uma participação de 45% na Granito, uma adquirente hoje que é controlada pelo Banco BMG. E segundo o João Vitor Menin, o CEO da companhia, era a pecinha ali que faltava para o ecossistema do Banco Inter, né? A empresa que abriu o capital na Bolsa em meados de 2018, né? E já cresce de forma bastante intensa aí nesses 2 anos e meio após o seu IPO, né? Muitos falam que essa aquisição da Granito, né? Praticamente metade da participação da Granito
pode trazer até uma possibilidade do próprio Banco Inter listar essa adquirente na bolsa, assim como a Cielo. Eu particularmente não acho tão interessante, né? A gente já viu aí o que aconteceu com a Cielo nos últimos anos e o ramo de adquirência não é uma coisa das mais interessantes, principalmente no momento que a gente vive de PIX, né? Onde a questão da adquirência se torna aí cada vez mais uma commodity, né? Há diferenciais competitivos bem menos interessantes. Mas o fato é que a aquisição da Granito, ela traz aí uma possibilidade de pessoas que moram fora do Brasil poderem comprar no marketplace, no ecossistema do Banco Inter, né? Então isso é bastante interessante. O Banco Inter hoje, que já conta com 7,2 milhões de clientes no final do terceiro trimestre, né? Incluindo aí mais de 600 mil pessoas jurídicas, abrindo mais de 20 mil contas por dia útil, um crescimento realmente impressionante do Banco Inter. Então isso logo após a divulgação dessa aquisição e logo mais o reporte de resultados do terceiro trimestre, as ações subiram 12% essa semana. O Banco Inter aí que negocia as ações, as units, né, BID11 na casa de R$65, tá? E para fechar esse volume 6 aqui do podcast, eu deixei a notícia mais relevante, mais importante para o final, tá? Isso que é interessante de poder pensar, né? O que isso vai destravar de valor para o mercado financeiro, o que isso pode impactar os meus investimentos. O Warren Buffett, gente, o maior investidor de todos os tempos, com 90 anos de idade, está comprando uma ação em sigilo, tá? Por que ele está comprando uma ação em sigilo? Porque acontece, lá nos Estados Unidos tem um formulário que ele é enviado à SEC, né? Que é como se fosse a CVM americana, por investidores institucionais, né, que é chamado 13F, né, ou 13F, e esse formulário ele permite que o investidor ele possa omitir algumas informações no público num primeiro momento, tá? Então esse documento aí, essa é uma notícia de ontem, dia 18 de novembro, tá? Segundo esse documento enviado à SEC, que foi encaminhado na segunda-feira, essas informações devem ser publicadas somente nas próximas semanas, revelando aí sim o nome do ativo, tá? A especulação no mercado é que o Warren Buffett esteja montando uma grande posição e que ele precise de mais tempo para poder aumentar o tamanho dela, né, antes de revelar. Porque o que acontece, né? Quando o Warren Buffett ele revela uma empresa, uma ação que ele está comprando, todo mundo vai comprando atrás, né? Isso faz com que o preço dos ativos possa subir muito de preço, né? Descolando aí o valor da empresa atualmente, tá? O Buffett ele já fez isso outras 2 vezes, né? Em 2011, ele fez uma compra bastante relevante da IBM, né? Chegou a montar uma posição de mais de 10 bilhões de dólares. Logo na sequência, 4 anos depois, a Berkshire Hathaway fez o mesmo com a sua posição na Philips, né? Philips 66, né? Uma petroleira integrada. E logo na sequência, nessa posição sigilosa, isso aqui é importante, tá, gente? Essa posição sigilosa que o Warren Buffett está aguardando as 7 chaves aí, que vai ser divulgada nas próximas semanas. Essa compra, né, ela demonstra que o Warren Buffett está colocando o caixa da companhia para trabalhar. E no momento onde ele, durante muitos anos, acumulou uma quantia muito grande de caixa, né? A Berkshire Hathaway tem mais de 100 bilhões de dólares em caixa para poder investir. Um momento muito emblemático, né, gente? Que, considerando que o Warren Buffett não investiu durante todos esses anos, agora que a gente está, digamos, no ponto da virada, a vacina chegando, a vacina contra o coronavírus chegando, ele está colocando grana, ele está investindo, tá? O que isso pode sinalizar para o mercado financeiro? Que nessa retomada 2021, 2022, a gente pode ter um mercado muito interessante, né? Warren Buffett comprando ações, indo ao mercado, colocando parte do seu capital para investir em alguma empresa ou em algumas empresas, isso traz um ânimo para os mercados, né? Traz mais euforia aí para a compra de ativos, né? Importante dizer, gente, que há 3 meses a Berkshire Hathaway, empresa a holding, né, do Warren Buffett, investiu 6 bilhões de dólares em empresas japonesas, né? Depois ele comprou também 4 bilhões de dólares pelos ativos de transmissão e armazenamento de gás natural lá nos Estados Unidos, a Dominion Energy. E também, agora recentemente, né, ele comprou mais 6 bilhões de dólares em diversas farmacêuticas, dentre elas a AbbVie, a Merck e a Pfizer, né? Vamos aguardar, né? Então é importante dizer aqui, pessoal, que segundo o Business Insider, o mercado ele está dando a entender
que essa nova posição, prestem atenção nesse número, essa nova posição do Warren Buffett deve girar em torno de 20 bilhões de dólares. Por que isso? Porque de acordo com o portfólio que foi divulgado no balanço do terceiro trimestre, né, que o portfólio da Berkshire era de 245 bilhões, o formulário agora, ele descreve posições, esse formulário que eu comentei com vocês, o 13F, ele descreve posições do Warren Buffett de 220 bilhões, né? Então a gente está algo mais ou menos entre 20 e 25 bilhões. Então pode ser aí mais uma farmacêutica, pode ser talvez uma empresa de tecnologia. Recentemente o Warren Buffett participou do IPO da Snowflake, uma empresa que abriu capital recentemente na Bolsa Americana. Ou pode ser que essas compras também que o Warren Buffett fez agora recentemente, né, de farmacêuticas e também da T-Mobile, né, telefonia muito relevante lá nos Estados Unidos, pode ser que essas sejam apenas pistas falsas, né? Direcionando aí as atenções em segmentos que talvez ele não queira demonstrar que ele está investindo, né? Comprou farmacêuticas, comprou ali essa empresa de telefonia, pode ser que essa aquisição seja de um setor diferente, de uma área diferente, né? Vamos acompanhando que provavelmente nas próximas semanas a gente vai ter a notícia de qual que é esse ativo que o Warren Buffett está se posicionando. De novo, reforço que Warren Buffett ir às compras, isso pode sinalizar um mercado de alta, crescente, né? Mercado em recuperação. Se o maior investidor de todos os tempos está colocando o seu caixa para trabalhar e está conseguindo enxergar boas oportunidades, o mercado financeiro global entende que é hora de ir às compras. Tá certo, gente? Esse é o podcast da Valorize Investir, Valorize Cast, 6º episódio. Obrigado aí por assistir. Divulgue esse podcast para todos os seus amigos, familiares, só compartilhar. Disponível em todas as plataformas, Apple Podcasts e Spotify. Muito obrigado pela audiência de todos e nos vemos no próximo episódio.